Olá, sejam todos bem-vindos ao canal OTplay TV no YouTube e também no nosso canal no Instagram, @Jornal Timoneiro Canoas. Esse é o canal de streaming do Grupo O Timoneiro de Comunicação, que tem 58 anos com o seu jornal impresso, circulando todas as sextas-feiras de forma gratuita nas estações do metrô, sinaleira, estações, paradas de ônibus e comércios parceiros. Se não conseguiu pegar teu jornal, também pode ler no jornaltimoneiro.com.br, tanto a versão impressa como matérias que saem todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana, sempre com notícia nova sobre a cidade de Canoas e a região metropolitana. Hoje nós estamos recebendo aqui convidados do Lions Club. Antes eu quero só agradecer aos nossos parceiros do Canoas Podcast, a Zetec Soluções em TI, as Águas Itati e a Flexcorp Internet. Eu recebo aqui hoje, do meu lado vocês veem o Kleber Arruda, presidente do Lions Canoas Centro e também do Sesc Canoas. Como é que tá? Diretor do Sesc Canoas, como é que tá, Kleber? Tudo bem? Tudo bem, Vanderlei. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo, conversando e falando um pouco hoje sobre o Lions, né? E virando a câmera, então, já vou apresentar os dois ao mesmo tempo, a governadora da LD3, Naíris Olan, que é do Lions de Porto Alegre. Bem-vindo, obrigado. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui, né? E vamos ver o que podemos passar sobre Lions. Tá certo. E ao seu lado, Denner Nome, que já é experiente aqui, ele já tem uma cadeira aqui, porque já deve ser o 4º podcast dele com a gente. Ele que, inclusive, daí sim, como presidente do Sindilóis, inaugurou o Canoas Podcast. Estava no episódio 1 aqui, né? Seja bem-vindo, Denor Neumann, ex-governador do Lions e também é do Lions Canoas Centro. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar novamente aqui nos estúdios do Timoneiro, com o Vanderlei aqui, e tendo na minha frente aqui meu presidente do Lions, que é o Kleber Arruda, diretor do Sesc também, e com muito prazer aqui, à minha esquerda aqui, mas é de direita também, a nossa governadora do distrito LD3, em sua visita oficial ao nosso clube, e visitando aqui o nosso timoneiro. Governador, muito obrigado pela visita, aproveitando que está passando aí por Canoas e veio nos visitar, e eu quero aproveitar para a gente conversar um pouquinho sobre o Lions, como é que está o Lions, como tem sido o trabalho do Lions, a LD3, mas o Lions como um todo, e a gente já falar um pouquinho desse momento pós-enchente aí, relembrar um pouquinho de tudo que aconteceu. Então, novamente, Vanderlei, é um prazer estar aqui. Começando a falar de Lions. Lions é uma instituição centenária, criada pelo nosso fundador, Melvin Jones, nos Estados Unidos, em 1917, né? Estamos trabalhando em 210 países no mundo. Temos hoje espalhados 1.400.000 associados ao Lions, prestando serviço voluntário, né, a todas essas comunidades. No Brasil, nós temos 28 distritos, né? Esses 28 distritos estão espalhados em 4 distritos múltiplos, que pega todas as regiões do país. E aqui, no LD3, que é o meu pedaço, né, nós pegamos uma parte, digamos assim, 1/3 um pouco maior do estado, né? Nós somos 4 distritos aqui no estado, sendo que o LD3 é o que tem a abrangência maior, vamos dizer assim. Nós estamos com 43 clubes no nosso distrito, né? Nós temos próximo a 1.200 associados e fazemos um trabalho voluntário em 8 pilares, vamos dizer assim. Nós trabalhamos com a visão, nós trabalhamos com alívio à fome, trabalhamos com diabetes, trabalhamos com o meio ambiente, trabalhamos com a juventude. Enfim, uma série de áreas, né, que a gente foca de acordo com as comunidades. Como nós temos 43 clubes, cada um atua, digamos assim, na sua região, focando mais na necessidade daquela região.
Legal, né? ok. Acho que já deu para dar um panorama bacana. O Lions é uma entidade muito importante, um braço muito forte para as comunidades aqui em Canoas. Posso dizer que a gente acompanha muito o trabalho. E não foi diferente durante a enchente e o pós-enchente, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como foi esse enfrentamento à crise, né, social e humanitária que foi a enchente. Eu andei cobrindo algumas atividades, inclusive, encontrando os companheiros de Lions aí trabalhando. E eu gostaria que pudesse falar um pouquinho de como foi a atuação. Então, nós, como Leões, nós temos já bastante vivência nessa parte de catástrofes. Não que a gente tenha vivido muitas, mas nós temos uma fundação de Lions Internacional que nos apoia, né? É uma fundação mantida pela população, pelos civis, tanto quanto pelos próprios companheiros leões. Essa fundação, ela dá apoio. Então, por exemplo, aconteceu uma catástrofe, vou citar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Por exemplo, começou a nossa catástrofe mesmo, o auge da nossa catástrofe foi ali bem na primeira semana de maio, né? Nós, de pronto, em 3 dias, nós recebemos desta fundação, que é a Fundação de Lions Internacional, que nós chamamos de LCIF, nós recebemos de pronto, em 3 dias, R$10 mil para atender aquela emergência que acontece, que não tinha água, não tinha comida, né? Foi assim, todos pegos de súbito, vamos dizer assim, né? E a nossa fundação, de pronto, estava ali com o aporte financeiro para que a gente pudesse atender as populações mais atingidas. É lógico que depois recebemos mais 100 mil dólares, né, aonde pudemos dar um apoio maior para a população. Foram comprados 1.020 fogões com esses recursos que foram todos distribuídos, né, nesses 3 distritos, eu posso dizer assim, mais atingidos, que foi o LD3, o LD2 e o LD4, né? Sendo que o LD2 e o LD3 foram os que mais foram atingidos. E foram comprados esses fogões, foram distribuídos, mas assim como kits de cozinha, esses móveis de necessidade imediata, vamos dizer assim, foram também comprados com esses recursos dessa nossa fundação de LCIF, que sempre aporta nas emergências esses valores que são muito significativos. Tirando isso, sem números de doações que recebemos, de carretas e carretas e carretas, né, que não parava mais. Tinha 2 depósitos aqui em Canoas, nós tínhamos 4 depósitos em Porto Alegre, né? Assim, só para dar um panorama geral assim da situação, a gente recebeu em dinheiro e em doações físicas de alimento, em torno de R$1.600.000 de material que foi totalmente distribuído. Se for olhar nossas contas bancárias hoje, elas estão zeradas, porque todo o valor que se recebeu em dinheiro foi usado na compra desses utensílios que não vieram tudo, muitos foram comprados, muitos foram encomendados, e muitos recursos que a gente recebeu em alimentos, em móveis, roupa, remédios, calçados, material de higiene, material de limpeza, enfim, um sem número de coisas que a gente, digamos assim, transformando, valorando, vamos dizer, melhor dizendo, valorando esses produtos, a gente chegou a essa cifra de em torno de R$1.600.000. Claro que se fosse fazer talvez na ponta do lápis desse um pouco mais. Sim, porque também era uma velocidade, as coisas chegavam e já tinham que sair, Sim. Caminhão chegando, saindo, Sim. acompanhei Sim. muita coisa, mas parabéns pelo trabalho. Queria que o presidente do Kleber nos dissesse um pouquinho aqui de como foi na cidade esse trabalho todo, né? Porque a gente tem um foco um pouquinho maior em Canoas, mas é da região toda, e sei que tu estivesse na linha de frente de várias formas, inclusive, né? Perfeito, né? Assim, a gente esteve enquanto SESC, né?
E enquanto o Lions, né, o Lions Canoas Centro teve muito envolvido, né, como a governadora comentou, recebemos doações, né, de várias formas. Eu acho que um ponto que a gente pode grifar, acho que é consenso entre as várias pessoas, que o voluntariado foi uma grande surpresa para nós, né? Uhum. A doação das pessoas para esse momento que Canoas precisava, né? De vários aspectos, pessoas que vieram salvar, depois pessoas que doaram, né? Nós temos companheiros que se envolveram 12, 13, 14 horas por dia, né? Durante os 40 dias praticamente, né? Foram entregues aí numa média, a gente fez esses dias lançamento, a gente tem um sistema que, né, presta contas para o distrito e para o Plano Internacional do que foi feito, né? Mais de 3 mil, em média 3 mil refeições por dia. Nossa. É muita coisa, E né? como foram importantes, né? Sim, Nossa, porque muito. tu sabes muito bem, né? Tu estava também no campo, né? O lado leste daqui ficou sem supermercados, né? Até poucos dias. Comprar água ainda era difícil, talvez ainda seja em alguns lugares, né? A gente tem levado, inclusive, água para alguns pontos, né? Feito algumas doações. Claro que às vezes não resolve tudo, mas vamos fazer o que está no nosso alcance, né? Então, assim, a gente teve com uma força de doação de cesta básica, doação do que... e Lions emanados de outros lugares, de outras cidades, nos mandando, arrecadando, né? E nos mandando doações. Então, isso foi muito importante. Eu acho que esse é um grande ganho, né, do Lions, como a governadora comentou. É ter um protocolo imediato para catástrofe, né? Em outros momentos a gente também já teve isso, quando teve aquela microexplosão que a gente chamou, né, chamou cientificamente, né? Também foi muito rápido o atendimento, né? Há um protocolo, né? A fundação tem por atuar em várias partes do mundo, tem esse know-how, né? De ser ágil nisso, né? Então, de saber lidar com essas situações, né? Porque a gente pensa, eu acho que o Lions tem uma grande questão, que é entender o momento da emergência, né? Seja porque a gente sempre tem aquele cuidado para não ser assistencialista, para não levar alimentar uma situação indesejada por muito tempo. Mas o Lions entende que se tem fome, tem que comer, que você não vai, para uma pessoa que tem fome, conseguir discutir qualquer outra coisa, né? Pensar em educação ou pensar em melhorias, né? Assim como a pessoa que está ali na rua, né? Precisando de uma doação de um colchão, de uma marmita, como se diz, né? Então, tem que ser atendido naquele momento, né? E aí depois vai se pensar em outras alternativas, né? O Lions tem esse olhar. Então, acho que foi um grande trabalho, né? Não só do Lions, as pessoas que doaram, e que doaram muito, né? Que acho que veio à tona que o brasileiro já tem muito isso, né? Que, assim, que é essa doação, né? Que é esse voluntariado que é fundamental, né? Assim, acho que qualquer sociedade desenvolvida, né, ele tem muito claro isso, o quanto o senso de comunidade, de envolvimento, de doação é importante, né? Presidente, Denério, presidente sim de lojas também, não citei antes, né? E ex-governador, empresário da cidade, já tinha visto algo que movimentasse tanta gente na cidade de Canoas desse jeito, e te surpreendeu também a força desse voluntariado? Primeiramente, a minha satisfação está aqui nesta mesa de trabalho, aqui juntamente com os meus companheiros do Lions e você, Vanderlei. Não, realmente eu estava voltando um pouquinho na viagem do tempo, né? São 65 anos aproximadamente 65, que eu já estou aqui em Canoas. Vim para Canoas com 14 anos de idade. Vim lá de Triunfo, terra de Bento Gonçalves. Morei na casa de Bento Gonçalves. Então, é um pouco já da minha história. E não, realmente. Claro, enchente. Nós até conversávamos com algumas autoridades esses dias, né? As enchentes. Eu já acompanhei muitas enchentes. Eu lá no bairro Niterói que eu morava, lá que foi a minha vinda para cá, foi o bairro Niterói, Rio Branco. Ali era natural. A gente chegava o inverno, a época de chuva, o julho e agosto, já se ajudava. O pessoal tinha um familiar meu que morava lá, ali na General Câmara, e é tradicional ter um caique, era caique naquele tempo, caique mesmo, a remo. Se pegava o caique, o Paulinho lá precisa, lá, olha, a enchente vai estar pegando a casa dele lá. Não tem problema. Se botava alguns móveis dentro do caique e trazia para o outro lado.
E isso acontecia com ele, com várias famílias, mas era aquela enchente tradicional, que entrava em casa, mas ficava por ali. Mas não uma coisa como isso, que é uma catástrofe mesmo, né? Que foi a teto de muitas casas, né? Então, realmente, isso aí é uma coisa que me surpreendeu mesmo. Mas nós temos que continuar. Mas voltando ao Lions, o Lions teve um papel muito importante, o Lions, Canoas Centro, Niterói, Santa Rita, aqui em Canoas. Claro, tem todos os Lions que a governadora aqui mencionou, já o Lions em conjunto trabalhou muito. Mas aqui o de Canoas, nós tivemos na Usanã, lá que o Kleber mencionou, depois lá na Estância Velha, lá em cima, onde teve outro depósito, mas depois se encerrou lá porque já está o deslocamento. Depois nós conseguimos aqui no Canoas Shopping, junto com a superintendente, a Marli, que ela tinha área lá disponível e nós solicitamos para o Lions. E aí, inclusive, na época foi um período de transição, junho e julho. Junho era o término de uma gestão que era do Luiz Tadeu Belloni. O governador é o Tadeu Belloni. E a governadora Isolã, a Nair, estava assumindo o dia 1º de julho. Então, os dois tiveram uma participação muito importante. A inicial foi o Belloni, e essa área lá ficou uma pessoa responsável que no caso o governador nomeou, foi a Marilene, minha esposa, que ela ficou porque tinha que ter uma pessoa responsável por toda uma área, foi cedida para o Lions colocar lá todos os produtos, porque era um local com segurança, tudo, e de fácil acesso. Então isso aí foi importante. Então teve, claro, menciono a Marilene porque ela é uma coisa, todos trabalharam muito, mas ela, especialmente, ela tinha que ir para lá e ficar um plantão, tudo, e ser responsável. E eu ainda, a semana passada, eu estava auxiliando ela lá no computador, a relação de fogões, de colchões e assim por diante. Porque foi, governador, uma coisa bastante interessante que, inicialmente, lá no início, a alimentação. O nosso clube e os outros clubes também, mas especialmente o nosso clube, o Simeão até era o homem da alimentação. Então... o homem do fogão. Ele fazia as marmitas lá e o pessoal ia buscar, foi milhares. Ele fez um trabalho, inicialmente, na enchente, primeiro alimentação. Depois veio a parte de cobertores. Primeiro colchões também. Cobertores, colchões, travesseiro, o que se deu de travesseiro e vinha de toda parte, de vários estados aí, municípios. E aí depois veio a força do Lions através dos fogões. Os fogões e o kit de cozinha. Aquele maravilhoso kit ali que não chegou para tanta gente que chegava. Não tem um kit de cozinha. Então era uma coisa assim... É que não ia haver kit que chegasse realmente. Sim, né? então, eu acho hoje ainda tem carência demais. Né? Então foi um trabalho conjunto, muito importante. Deu para, vamos dizer, uma integração. O Lions cumprindo com a sua missão e despertou, governador, eu acho, e Kleber, um espírito de comunidade, a união das forças do voluntariado. O voluntariado através do Rotary também, que eu sei que também fez um trabalho muito grande, Rotary, Lions, e o cidadão. Inclusive eu tive aqui em Niterói, onde estava lá, colocando uma placa para ficar na história daquele pessoal que foi com os jet skis para socorrer as pessoas. Então botaram uma placa lá, estava lá a presidente da SIX, estava lá o André Guindani e mais um grupo de voluntários, deixando uma marca para ficar na história. E eu acho que talvez o nosso Lions pode aproveitar também e deva fazer uma marca também. Sim. Isso aí é para ficar na história. Sim. Assim como estou tomando conhecimento que o timoneiro vai fazer um registro da história. Sim. Isso é fundamental, porque Canoas, a história de Canoas, ela não... Assim, quem vai se espelhar, procurar a história, né, ela é muito vaga ainda, né? Mas eu queria dizer como Leão que para mim foi um prazer estar ajudando, colaborando, e esperamos que não precise mais acontecer fatos desses.
Perfeito. que se estruture essa cidade, esse estado, para proteger realmente as pessoas. Perfeito. Governador, para finalizar, assim, eu vou lhe passar a palavra, pode falar no que quiser, mas daí já quero que tu fale para a gente também um pouquinho, porque, claro, as pautas, as emergências vieram e as pautas foram se colocando na emergência, né? Mas qual a sua ideia de mandato, quais são as pautas que pretende trabalhar, qual a sua ideia de futuro, agora nos próximos tempos, como governadora? Então, eu queria só reportar um Por pouquinho favor. a palavra ainda do companheiro Denério e complementar dizendo o seguinte, que a partir do dia 2, vamos dizer assim, do dia 2 de maio, que foi o dia D, eu enquanto governadora eleita já, né, eu já era governadora eleita, porque eu tinha sido eleita no dia 26 e 27 aqui em Canoas, que foi no dia da convenção, né? Então, eu e o companheiro governador Belloni, que estava em exercício ainda, resolvemos, então, dividir o trabalho, né, para que a gente tivesse um atendimento minimamente satisfatório, né, porque era necessário muitas mãos. Então, nós dividimos o distrito em 2 territórios. O território do governador Belloni, que seria Canoas, porque Canoas tinha 3 clubes e tinha todos os bairros praticamente de um lado atingidos, né, inclusive ele. E eu, Porto Alegre, então fiquei com Porto Alegre e o resto de todo o distrito, com todos os outros municípios atingidos, que pegava Triunfo, São Jerônimo, General Câmara, Rio Pardo, enfim, ali Camaquã, São Lourenço, Pelotas. Eu fiquei com toda essa região, Eldorado, Guaíba. Então, eu fiquei com toda essa parte, né, para poder administrar, vamos dizer assim, né? E aí formamos equipes, né? E foi dando certo, porque a gente foi delegando para um e para outro, colocando as pessoas certas nos lugares certos, porque chegavam muitas carretas, as carretas tinham que ser descarregadas e tinham que ser triadas, manipuladas e colocadas à disposição, e tudo era urgente, tudo era para ontem, né? Por exemplo, uma primeira carreta de água que nós recebemos lá no dia 4 de maio, nós recebemos 40 mil litros de água que tivemos que descarregar à noite, porque a carreta era para ter chego à tarde, não deu, chegou, era 7 da noite e chovia. Então, assim, eram os voluntários, né, trabalhando, feito formiguinha, assim, e tudo foi muito, assim, meio que improvisado, na verdade, né. Perfeito. Então, assim, foi uma grande experiência enquanto início de gestão. Isso eu posso afirmar com toda certeza. Começou a 220 volts. Começou. E eu tinha que, na semana ali, mais 15 dias para frente, eu tinha que ir para minha posse, que era fora do país, e era lá em Melbourne. E eu tinha que sair de Porto Alegre, e não tinha avião, não tinha voo, não tinha... Então, assim, não tinha nem ônibus. Os ônibus estavam saindo lá de Osório, né? Então, foi uma coisa, assim, bem sui generis, vamos dizer assim. Completamente. Né? A gente, claro que a gente supera, né? Porque nós somos leões, né? Então, a gente encontra formas de fazer. Mas aí, enquanto a gestão do distrito, com todas esses percalços, essas dificuldades, eu tenho fé, tenho certeza que vamos fazer um bom trabalho. Vamos conseguir fazer um bom trabalho, porque nós temos leões, né, que pegam o serviço e que estão dispostos, né, a tocar em frente. Assim, na parte do trabalho propriamente dito, eu quero estou desenvolvendo já uma gestão, eu pretendo fazer uma gestão bastante participativa, até para que os outros clubes se engajem, né, nos clubes que tiveram mais dificuldade, né, fazer uma interação do distrito com os clubes. Né? Então, a proposta é trabalhar em conjunto, enquanto gabinete distrital com os gabinetes dos clubes. Né? É essa a filosofia de trabalho que eu pretendo desenvolver, né? E até agora tenho tido sucesso
estamos iniciando as visitas, iniciando a colocação da forma de trabalho, mas acredito que teremos bastante êxito. Acho que o pior nós já passamos, né? Vamos continuar, porque ontem mesmo ainda recebemos uma carreta de doações que veio lá do Mato Grosso, um show que foi feito lá pelos cantores sertanejos no CTG, rendeu 20 toneladas de alimentos, e aí veio remédio, veio roupas, veio calçados, veio água, material de limpeza, enfim, um sem número de coisas. Foram não sei quantos pallets que foram descarregados lá, e hoje ainda recebemos uma outra carreta que veio aqui de Casca, né? Do norte aqui do estado, né, que também trouxe muito mantimento, uma qualidade de mantimento que vem praticamente direto do produtor, né, vem tudo assim novinho, fresquinho, a gente tem que manipular com rapidez para chegar logo aonde precisa, né. E é isso, eu acho que o trabalho, a gestão vai acontecer naturalmente, né? Estamos preparados, fomos bem preparados enquanto vice-governadores, né, para assumir essa demanda. Tivemos esse susto aí, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que não é nada que a gente não possa superar e, enfim, tocar em frente. Tá certo. E assim, aproveitando que a gente está na internet, a gente chega longe, né? As forças de voluntários diminuíram muito já logo, depois do primeiro mês diminuiu bastante de forma geral, né? Mas a gente está falando aqui de entidades que não param nunca porque já estão muito tempo fazendo, né? E tem muita gente com necessidades ainda, então se você é de fora, ou até mesmo do estado, mas de fora e está nos vendo, continue encontrando pessoas que continuam na linha de frente para auxiliar, porque tem muita gente que não conseguiu ainda nem voltar para suas casas. Muitas pessoas voltaram para suas casas, mas ainda não fizeram delas de novo um lar, né? Que é bem diferente. Sim. Ter um teto e transformar num lar é diferente, né? E muitas pessoas passando necessidades básicas, sim, com questão do alimento, questão de roupa, o inverno está pesado, embora a roupa tenha vindo muita, né? Ainda bem, mas para reconstruir suas casas, mobiliar suas casas, né? Tem tanta coisa ainda para construir, então procure entidades, pessoas que você sabe que estão fazendo e continue doando. E queria finalizar te perguntando isso, presidente do Canoas Centro, Kleber, como é que está o trabalho? Tu continua chegando, continua saindo, como é que... Esse trabalho não parou aqui na cidade, né? Não parou, reduziu bastante, né, as doações de maneira geral, tanto por um caminho ou por outro, né? Que a gente tem um contato, reduziu, sim, comparado ao auge ali, né? Acho que bem colocada essa tua questão, né? Que continuem procurando pelas redes sociais, o Lions, outros clubes, né? Todos que têm, né, estrutura e possam, né? Banco de alimentos, enfim, né? Várias entidades sérias, né? Que podem atender, né? Às vezes a gente não tem como atender e outra atende, né? Procurem e façam essa doação que é importante. Acho que continua tendo, eu acho que fica um resquício de voluntariado importante. Eu tenho percebido isso, presenciado isso, pessoas que, né, que saíram de casa, que estavam, né, puderam fazer e que querem continuar voluntariando. Acho que esse é um ganho, né, da pior situação ainda há alguns ganhos. Então, mas a palavra final é assim, a gente ainda precisa de doações. Tá certo. Então, por favor. Inclusive, né, as doações via Pix, que a gente no início recebeu bastante e que agora elas praticamente cessaram. As pessoas que quiserem fazer as suas doações, elas podem continuar fazendo, elas podem fazer a doação tanto via o nosso CNPJ, que está ainda na mídia, como numa outra conta que a gente abriu especificamente para receber essas doações extemporânea, vamos dizer assim, que é o Lions LD3, lionsld3.org.br. Tá certo, eu vou pedir pro Gui, que tá na operação ali, agradecendo que ele tá na operação, pra gente, quando subir esse episódio no YouTube, coloque então o Instagram do Lions LD3, coloque também do Canoas
e coloque então o Pix, a gente vai colocar ali o Pix para quem quiser ajudar a poder fazer, e daí tu copia aí na descrição do vídeo. Quero agradecer muito à governadora, ao ex-governador e ao presidente pela presença e a visita aqui na redação e estúdio do Jornal Timoneiro. Voltem sempre. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu queria aproveitar ainda, Por favor. ô Vanderlei, que eu queria deixar um convite para as pessoas. Vocês viram aqui o trabalho fantástico que realiza o Lions, e eu queria convidar as pessoas, aquelas pessoas que gostam de trabalhar, de fazer trabalho voluntário, que visite o nosso Lions, venha conhecer o Lions Canoas Centro. O Lions tem mais de 60 anos já aqui em Canoas, e lá você vai encontrar um grupo de amigos, formar uma nova família e vai estar também ajudando as comunidades junto conosco. Seria esse o convite. Obrigado. Bacana, é isso aí. Então fica aí as redes sociais, vocês acompanhem tudo, continuem acompanhando e acompanhem então os nossos veículos aqui do Jornal Timoneiro no YouTube. Aproveita que está passando por aqui, veio ver esse assunto, te inscreve no nosso canal, clica no sininho que tem aí do lado do botão, porque assim todo conteúdo novo tu recebe uma notificação na tela do teu celular. E faça como fizeram em maio lá, mais de 10 milhões de pessoas, nos acompanhe nas redes sociais, @Jornal Timoneiro Canoas. Esse foi mais um episódio do Canoas Podcast, sempre com a parceria da Flexcorp, Águas Itati e Zetec Soluções em TI. Até a próxima. Tchau.